Boa noite a todos. É muito bom estarmos reunidos nessa casa para poder celebrar ao Senhor que nos traz e nos conduz até esse momento, onde chegamos a mais um fim de ano e podemos celebrar ao Deus que nos trouxe até aqui. Nós estamos reunidos para celebrar a Deus pelo motivo do Natal e agradecer por mais um ano letivo, por mais um ano de atividades nessa casa que tem formado pessoas para servir a sociedade. E nós juntos, nessa tarde, separamos esse momento para celebrar ao Deus que nós servimos, ao Deus que nos criou. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui, às autoridades presentes, ao magnífico reitor, professor Haroldi Cordeiro Erdi, aos professores presentes, aos funcionários da Unigran Rio, aos alunos que também se fazem presentes. Nós estamos juntos para celebrar a esse Deus que nos faz seres viventes, que nos enviou Jesus para que tivéssemos vida e essa vida fosse e é em abundância. Eu convido nesse momento o professor, o pastor Renato Zambrotti para fazer a oração invocatória. Eu gostaria que cada pessoa aqui presente, nesta hora, elevasse o seu pensamento a Deus, à divindade, ao transcendente. Deem o nome que desejarem, mas que pensem no ano que nós tivemos, na bênção da vida e na alegria que nos envolve neste final de ano, quando todos estamos com as nossas mentes voltadas para a celebração do Natal. Vamos pensar naquele que é o Senhor da vida, naquele que é a expressão maior do Natal, que foi o nosso Deus que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo. Nosso Deus e Pai, nós te somos gratos por esta hora, pela bênção que tu nos dás de trabalharmos aqui nesta casa, transformando vidas através da educação, mas não somente educando, mas promovendo sabedoria, procurando dar àqueles que por aqui passam, de forma direta ou indireta, capacidade para usar o seu aprendizado de maneira produtiva para o bem pessoal e para o bem da sociedade. Nós te damos graças porque a festa que esta casa comemora não é uma festa semelhante aos demais empreendimentos. É uma festa diferente, porque é uma festa em que o teu nome é glorificado, a tua palavra é enaltecida e os nossos corações se tornam cada vez mais unidos pelo amor que caracteriza a Universidade do Grande Rio, professor José de Souza Erdi. Nós te damos graças por todas essas bênçãos. Não que sejamos merecedores, somos falhos, imperfeitos, humanos e finitos, mas pela graça que tu nos outorgas por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Convido você a acompanhar no seu programa. Faremos a leitura bíblica, o primeiro Natal, o amor de Deus pela humanidade. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós.
Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Eu convido Beatriz da Silva Gomes França e Fernanda Gomes Mainprim a entoarem o louvor ao único. Boa noite, gente. Que a paz do Senhor esteja reinando nos corações de cada um aqui nessa noite. Eu e a Bia, nós nos propusemos de estarmos aqui hoje ajudando no culto com, no caso, 3 louvores, não é isso, Bia? 3 louvores. E espero que os irmãos, as pessoas que estão presentes aqui, se souberem cantar, que possam cantar juntamente conosco. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Jesus Cristo, dádiva graciosa de Deus ao homem. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós,
para que pela sua pobreza, vos tornasseis rico. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, eu convido a Beatriz e a Fernanda, que estarão entoando o cântico ao erguermos as mãos. Essa próxima canção, ela é animada e nós pedimos a ajuda de todos com as palmas, ok? Para todos participarem também, junto conosco. Você pode bater palma assim? Tchau. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor, és Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor, és Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Com as palmas. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome
e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Digno és do meu louvor, és tu. Convido nesse momento o pastor Eliseu Gomes Rocha, que estará apresentando o mensageiro desta noite. Boa noite a todos, graça e a paz. Eu gostaria de apresentar o professor, pastor Jansen Raco Botelho Melo, é pastor da Igreja Metodista Wesleyana em Petrópolis, é mestre em teologia da PUC e tem colaborado, tem nos ajudado bastante no curso de teologia dessa escola, dessa universidade. Nós temos a certeza que Deus tem algo a falar a cada coração. Nós agradecemos o ano que passou e pedimos a Deus que 2015 seja mais um ano próspero, de vitória, de bênção para cada um de nós. Vamos orar nesse momento e passo a palavra ao nosso professor. Querido Deus, nessa noite estamos reunidos nessa instituição, nos curvamos diante da Tua presença, da Tua grandeza, porque reconhecemos que nada somos sem a Tua, Deus, presença e essência em nossa vida. Nós agradecemos pelo 2014 e te pedimos, Senhor, que 2015 seja um ano de paz, de proteção e de vitória para cada um de nós. Abençoa, Deus, nessa noite a Tua palavra, que encontre abrigo em nossos corações. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Quero cumprimentar todos os presentes, uma boa noite a todos e dizer que é um prazer, uma honra para mim, pessoalmente, poder fazer parte desta equipe, dessa tão respeitada instituição, e também é uma grande honra e uma grande responsabilidade estar aqui nessa noite compartilhando de uma reflexão sobre um tema tão importante que é o Natal. Talvez para muitas pessoas o Natal seja uma época do fim de um ano, em que é época de ganhar presentes, de dar presentes, em que é uma época caracterizada por algum tipo de alimento diferente que nós ingerimos ao longo do ano, marcado por algumas cerimônias em família, marcado por alguns almoços especiais, jantares especiais, e antes de qualquer coisa, quero dizer que eu não tenho absolutamente nada contra nada disso, né? Tudo isso é importante, tudo isso tem o seu valor, mas eu acredito que um momento como esse que nós celebramos, quando nós caminhamos para o encerramento de mais um ano, e nós podemos olhar para trás e ver tudo que passou, e podermos chegar aqui e agradecermos a Deus por mais um ano que foi vivido, que foi vencido, que foi superado, onde nós tivemos a oportunidade de crescermos, de caminharmos e também olharmos para um futuro próximo de nós, onde daqui a alguns dias comemoramos essa data tão especial. Eu acredito que, além de tudo isso que eu já citei, nós devemos parar um pouco num momento como esse e refletirmos sobre o verdadeiro significado que essa data tem para cada um de nós, né? Certamente a data que comemoraremos é muito mais do que uma confraternização entre famílias, é muito mais do que um momento de nos confraternizarmos com presentes, com comidas. É um momento de nós refletirmos sobre algumas questões. E eu acho que alguns textos, no caso eu separei 2 textos,
o principal, Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 25. E depois eu vou ler um versículo de Lucas, capítulo 2, que são dois textos em que falam exatamente do nascimento de Jesus, e certamente esse episódio narrado pelos evangelistas em questão pode trazer algo para a nossa reflexão. O nascimento de Jesus esteve marcado por algumas características bastante específicas. E eu penso que essas características devem sempre nortear a nossa vida, as nossas comemorações de fim de ano, e nós devemos sempre nos lembrarmos desses princípios. Mateus capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida em casamento com José. Antes de viverem juntos, ela encontrou-se grávida por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo homem justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu abandoná-la em segredo. Enquanto ele tomava essa decisão, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado provém do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você o chamará com o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha falado por meio do profeta. Eis que a virgem vai engravidar e dar à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e acolheu a sua esposa. E não teve relações com ela, até que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. É óbvio que essa passagem se refere ao momento em que José fica sabendo do acontecido com Maria e do que os aguardava, não é? Ainda não é, de fato, o nascimento de Jesus, mas acho que nessa primeira passagem nós poderíamos citar como um princípio que nós devemos lembrar por ocasião do Natal, por ocasião do nascimento de Jesus, o cuidado e a presença de Deus. Eu acho que essa passagem deixa isso muito clara, né? Ao começar pelo cuidado de Deus para com José, ao começar com o cuidado de Deus para com a família terrena que receberia Jesus. E eu, sinceramente, acho essa passagem, esse exemplo de José, um grande exemplo para cada um de nós, tá? José, conforme a Bíblia relata, era um homem justo, um homem decente, um homem que amava a sua esposa, né? A mulher que já estava comprometida com ele, mas por uma questão contextual, eles ainda não haviam tido relações, ainda não moravam na mesma casa, e num contexto como esse, onde não era muito comum uma mulher aparecer grávida, não é? Nessas circunstâncias, para aquela ocasião, e José se vê diante de uma notícia um tanto quanto alarmante para ele. A mulher que está comprometida com ele aparece grávida. E ele sabe que não foi o responsável por aquele ato. E claro que na cabeça de José, alguém tinha que ser o responsável por aquele ato. Se não foi ele, foi alguém. Se ele não era o responsável, alguém tinha que ser. E nós podemos imaginar algo do que possa ter passado na cabeça de José naquele momento, naquela noite de reflexão, naquela noite de decepção, por que não é? Diante daquele quadro, tudo que não deve ter passado no coração, na mente de José, mas um homem tão nobre como José, diante daquela situação, daquela certeza, não é? De uma traição até então, ele toma a decisão
de abandonar Maria secretamente. Uma verdadeira atitude de decência e de amor de José para com Maria, porque ele sabia que era inocente, ele sabia que não tinha sido responsável por aquilo que estava acontecendo. E talvez, se José abandonasse Maria à noite, sem que ninguém soubesse, de modo discreto, como lhe era peculiar, e sumisse, muito provavelmente aquela sociedade, aquelas pessoas próximas, entenderiam que foi José o precipitado e também o irresponsável de ter cometido tal ato, de não ter assumido seu ato e de ter desaparecido sem que ninguém esperasse. Talvez José, com essa atitude, estivesse tomando para si toda a culpa e toda a responsabilidade e inocentando Maria de um ato que ele entendia que ela tivesse cometido. Mas ainda bem que Deus estava cuidando dessa família, ainda bem que Deus estava cuidando de José, que Deus estava cuidando de Maria, e nós podemos imaginar o alívio que deve ter vindo ao coração de José quando ele sabe que não houve traição, quando ele fica sabendo que não houve nenhum tipo de comportamento ilícito de Maria e de que aquela atitude dele não era necessária, mas o que estava acontecendo era um ato de Deus, o que estava acontecendo era um ato do Espírito Santo. O que Maria está esperando é uma provisão de Deus à humanidade. E Mateus quer deixar claro que o que Deus está planejando trazer à Terra é o seu Filho, a encarnação de Deus, que vai trazer perdão à humanidade, que vai trazer justiça à humanidade. E um conceito de justiça que é muito peculiar no Evangelho de Mateus, que não é uma justiça que se baseia numa expectativa do Império Romano, não é uma justiça que se baseia numa esperança política por parte do Império vigente, mas é uma justiça providenciada por Deus, uma justiça planejada por Deus através de seu Filho. E o evangelista faz questão em dizer que o seu nome será Emanuel, que o seu nome será Deus conosco, que o que vai acontecer é uma manifestação do Deus inacessível que se faz absolutamente acessível na pessoa de Jesus. De Deus que, como nós lemos há pouco no nosso programa, de Deus que toma a iniciativa de se auto-esvaziar, que toma a iniciativa de encontrar-se com o ser humano. E isso é, de fato, iniciativa de Deus, foi uma decisão do próprio Deus, não foi uma decisão imposta, mas um ato voluntário de amor. Deus resolve esvaziar-se da sua glória, Deus resolve fazer-se humano para se aproximar de cada um de nós. Deus resolve se fazer fraco e limitado para nos perdoar, para se relacionar conosco, para mostrar que a injustiça não governará para sempre, que a injustiça não prosperará para sempre, que a maldade não dominará para sempre, mas que Deus tem cuidado da sua criação, que Deus tem cuidado do ser humano, obra da sua criação, e a maior evidência disso é o ato em que nós acabamos de ler, relatado pelo evangelista Mateus. Deus se rebaixa fazendo-se um de nós e nos oferece o seu perdão misericordioso e absolutamente gratuito. O perdão de Deus que não se baseia em quaisquer condições humanas, mas é um ato misericordioso e gratuito da parte do próprio Deus. Eu acredito que essa seja uma grande mensagem que nós devemos nos lembrar no natalício, não é, de Jesus. O Emanuel
encarnou-se, veio à terra, se fez um de nós, se rebaixou para nos oferecer perdão, misericórdia, e tudo isso é um ato generoso e gratuito da parte de Deus, que nós recebemos unicamente pela fé e nada mais é exigido. O outro texto é o texto de Lucas, capítulo 2, é um texto pequeno que é a continuidade, né, desse que nós acabamos de ler. O versículo 7, Lucas diz o seguinte: ela, Maria, deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala. Versículo 12 diz assim: isto lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E de repente uma multidão do exército celeste juntou-se ao anjo e louvavam a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos que ele amam. Assim que os anjos os deixaram em direção ao céu, os pastores disseram entre si: vamos logo a Belém para ver o que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. No Evangelho de Lucas, nesse capítulo 2, ele aponta sempre para a simplicidade, que é uma das lições mais fundamentais que o nascimento de Jesus tem a nos dar. A simplicidade. E Lucas faz questão, nesses poucos versículos que nós lemos, de citar a manjedoura mais de uma vez. A manjedoura é um dado muito importante nisso, porque é o exemplo maior da simplicidade do nascimento de Jesus. O Deus glorioso, o Deus inacessível, o Deus poderoso, vem à terra como um simples e frágil recém-nascido, como um absolutamente vulnerável bebê que nasce de modo muito improvisado, que nasce sem a menor pompa e a menor circunstância, de uma criança que nasce meio que inadvertidamente, no momento em que pega os pais de surpresa. Uma criança que não faz a menor cerimônia para nascer, para vir à terra, para aparecer entre nós. O primeiro lugar de repouso do Salvador não é um berço esplêndido, não é um berço de ouro, é o local onde os animais comiam. É um local absolutamente simples, sujo, mal cheiroso, improvisado. É lá onde o Salvador repousa pela primeira vez aqui na terra, numa manjedoura. Há pouco tempo inventaram um perfume de Jesus. E eu fico imaginando, esse perfume deve feder demais para ser de Jesus. Porque se for de fato de Jesus, tem que ter cheiro de animais, tem que ter cheiro de manjedoura, tem que ter cheiro de pobreza, tem que ter cheiro de improvisação, tem que ter cheiro de repentino, porque senão não é o cheiro de Jesus. Jesus nasce numa manjedoura, e esse era o sinal para os pastores que o procuravam. Não procurem pela coroa, não procurem pelo manto, não procurem pelo palácio, porque se assim procurarem, vão encontrar a pessoa errada. Porque o local onde vocês devem procurar o Salvador é a manjedoura. É um recém-nascido, envolto em faixas e deitado numa manjedoura. É lá que vocês devem procurar. E é interessante também quando os pastores ouvem essa mensagem e eles tomam uma decisão. Vamos até Belém. Vamos até lá. Nós sabemos que mesmo a Palestina, a essa época,
já não era lá grandes coisas, né? Já era a periferia do Império Romano, já era o último reduto do Império Romano, já era uma região em que o Império Romano não tinha os maiores interesses naquele lugar. E mesmo nesse lugar que já não goza de grandes privilégios, não é na capital desse lugar em que eles vão encontrar-se com o Salvador. É na periferia da periferia, onde os pastores tomam a decisão de ir procurá-lo. Vamos até Belém, e lá nós o encontraremos numa manjedoura. Eu acredito que, às vezes, a simplicidade de Deus, ela é tão impactante que ela nos escandaliza, que ela nos surpreende, que ela nos deixa sem explicações para muitas coisas, né? Um teólogo, Calbart, costumava dizer que Deus demonstra o poder verdadeiro, porque Ele, que era dono de todo o poder, decide por si só, por si próprio, por si mesmo, esvaziar-se desse poder e vir à terra como um simples e frágil recém-nascido, simplesmente para nos oferecer perdão, para nos oferecer esperança, para nos oferecer relacionamento. Nesta época em que nós comemoramos o fim de ano, né, a proximidade do Natal, eu acredito que nós devemos nos lembrar do cuidado de Deus para conosco. Ele é Emanuel, Ele está presente. A primeira palavra que é dita com Jesus já no ventre de sua mãe é que Ele era o Emanuel, Deus conosco. E a última palavra que Jesus diz na terra antes de subir ao céu é: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não podemos esquecer dessa verdade, de que Deus é Emanuel, de que Ele está conosco. E como Ele prometeu, Ele está conosco todos os dias. E todos significa todos mesmo, os dias bons, os dias maus, os dias de alegria, os dias de infelicidade, os dias de fartura, os dias de escassez, os dias de saúde, os dias de doença, enfim, todos os dias quantos nós vivermos, Ele garante que estará conosco, que cuidará de nós. E também devemos nos lembrar da simplicidade. Simplicidade expressa até as últimas consequências por Ele próprio, com o esvaziamento, com a encarnação como um recém-nascido. E conforme o apóstolo Paulo fala em Filipenses sobre o esvaziamento, ele começa aquele belíssimo hino falando do esvaziamento de Jesus com a seguinte frase: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A certeza do cuidado de Deus e o chamado à simplicidade são dois princípios essenciais que uma data como essa traz aos nossos corações, não é? E que, além de comemorarmos o nascimento histórico de Jesus, que nós possamos a cada momento ter em nossos corações uma manjedoura na qual o Filho de Deus possa nascer frequentemente e nos lembrar desses princípios que devem nortear a nossa vida e a nossa existência. Eu quero agradecer a todos pela atenção, pelo carinho e desejar a cada um de nós, as famílias, um ótimo Natal, um Natal certo do cuidado de Deus para conosco, um Natal onde nos lembremos da simplicidade e um Natal e um novo ano cheios da graça e da provisão de Deus. Que Deus abençoe você e a sua família. Obrigado. Agradecemos ao professor, pastor Jansen, por se permitir ser usado por Deus nessa noite. Encontremos na simplicidade de Cristo um caminho para
a nossa espiritualidade plena nessa encarnação, nesse esvaziamento a qual Deus se fez homem entre os homens. Convido nesse momento o coordenador do curso de teologia, pastor Alessandro, para orar nesse momento, agradecendo a Deus, agradecendo pelo culto, pela celebração da vida através de Cristo. Acho que temos motivos explícitos para fazer isso, além de todo o bem-querer que toma o nosso coração por conta dessa data tão importante, que é simbolicamente comum a todos nós, e com a reflexão que ouvimos, além desses bons sentimentos todos que queremos que povoem o nosso coração, é um desejo de que nós experimentemos continuadamente essa simplicidade que deixa as coisas diante de nós muito mais simples e que desvenda diante de nós, dos nossos olhos, as coisas verdadeiras, né? Que tenhamos olhos sensíveis para a simplicidade de todas as coisas. Senhor, nós queremos pedir a Ti que haja muita clareza em nossas vidas, nossos projetos, no trabalho que fazemos nessa universidade, para que em todo o tempo surja diante de nós aquilo que é efetivamente necessário, que nós tenhamos muito zelo com as coisas que são efetivamente boas, e que as pessoas, os alunos, os funcionários, os professores, sejam sempre uma prioridade diante de nós em face de qualquer outra coisa. Que o Natal nos ensine não somente sentimentos religiosos, mas que o Natal nos ensine um tanto de ética, que possa nos ensinar muita solidariedade, que possa nos fazer bons profissionais no zelo daquilo que temos que ter. Nós agradecemos a Ti por todas essas coisas, Senhor, no nome de Jesus. Eu fui no início, né? Pediram para avisar que os funcionários não saíssem, porque haverá a entrega das cestas, não é isso? Então, da campanha do Papai Noel. Então, quem não acredita aí no Papai Noel vai ter que acreditar agora, senão não haverá cesta, não é isso? Então, nesse momento, está avisado aos funcionários que não se retirem após o pós-lúdio. Convido nesse momento o magnífico reitor, professor Haroldo Cordeiro Erdi, que estará com a palavra. Acho que é sempre mais difícil, né? Depois que eu aprendi com o papai que toda abusa cessa quando um poder mais alto se levanta, né? E a gente fica até meio preocupado em falar depois, principalmente daqueles que carregam em si o dom da palavra, né? Principalmente dessa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus, né? E que conseguem de forma clara, objetiva, trazer toda a mensagem que o Senhor, quando veio a este mundo, deixou para cada um de nós. Mas eu também não posso deixar de dirigir a todos algumas palavras também relativas ao, não só à época do Natal, mas principalmente aquilo que ela representa para a gente, né? E Natal não é só a época quando a gente comemora a vinda do Messias, mas é a época também onde nós, né, vamos chegando ao final do ano e começamos a agradecer as bênçãos que dele recebemos, né? E eu acho que essa instituição tem muito que agradecer. Nós estamos formando a primeira turma de teologia, né? Não é isso? A primeira turma, novos teólogos que, sem sombra de dúvida, irão encher não só esse município, mas algumas outras localidades com a sua sabedoria. Uma sabedoria diferente, que é uma sabedoria que vem do alto. Porque o estudo da teologia se baseia nisso, no estudo de Deus, daquilo que Ele tem para o ser humano. Mas, nessa época de festas também, é uma época onde nós começamos a renovar os nossos votos. Renovar os nossos votos em relação ao novo ano que se aproxima. Preocupados, é claro. 2014 foi um ano difícil. 2015 me parece que será um ano talvez um pouquinho pior, né? Quando o corona entrou aqui, eu digo, a Dilma mandou o Levi junto para aqui para falar para a gente, porque o pastor lembra muito a figura do novo ministro, né? E todos nós estamos extremamente preocupados com aquilo que poderá vir, né? E por essa razão,
as ideias, às vezes, em nossa cabeça começam a se formar. Né? Assim, muita coisa a gente começa a pensar nos erros que cometemos, né? Com aquela ideia de não cometê-los novamente, né? A preocupação vem, mas ainda, muitas vezes, vêm as coisas que nós imaginamos que possam acontecer, isso nos preocupa, nos angustia, faz com que a gente cada vez mais procure dentro da cachola aberta, e todo mundo sabe daquilo que eu estou falando, né? Da mente aberta, a gente consiga ter algumas ideias de como se portar nesse ano que vem. E Constituição também, será que vamos continuar a crescer? Será que novos cursos virão, se adicionarão a esses? Será que novos alunos, novos professores, pessoas talvez até com muito mais talento do que o nosso venham a se somar? Ou até, será que nós seremos substituídos pelos jovens, que aí estão à nossa porta, principalmente cheios, né, de vontade, cheios, com ousadia, até muito maior do que a nossa, para realizar as coisas, né, diante de tantas necessidades. Passa pela gente sempre aquele turbilhão de coisas, né? Mas é a hora que todos nós também resolvemos fazer os nossos votos em relação ao ano que vem, né? 2015, não é isso? E muita gente imagina começar um negócio novo, estudar mais um pouco para não ficar reprovado, outros querem perder a forma de barril, que vão começar a fazer ginástica, alguns outros imaginam que tem que se dedicar um pouco mais diante do mundo, alguns descobrem, às vezes, um dom, né, que ele por muito tempo largou e que deseja agora fazê-lo aflorar, planos, ideias, planos, mas sempre com aquela preocupação: será que vai dar certo? O que é necessário para que a gente faça, para que os nossos planos e as nossas ações consigam se concretizar e a gente possa ter sucesso, que é o que todos nós almejamos nesse ano que se inicia. Alguns buscam até os livros de autoajuda, os gurus, né? Vai ter muita gente que vai se vestir de branco. Eu sei que aqui ninguém vai não, mas vai ter muita gente que vai se vestir de branco, vai lá para a praia na meia-noite, né? Do dia 31 de dezembro, do dia 1º, vai pular as 7 ondas, né? Vai fazer as suas promessas, vão lá jogar florzinha lá para o santo. Muita gente vai fazer isso. Mas, na realidade, no final de tudo isso vem o quê? É a dúvida. Não, o que sobra de todas as nossas ações, ideias, são as dúvidas. Será? Será que os meus planos vão se realizar? Será que as minhas ideias se concretizarão nesse ano que se inicia? Eu já vi muita coisa a respeito disso. Livros de autoajuda, então, é o que não falta. Toda hora a gente encontra um. Todo momento você tem um lá. Liderança com isso, faça aquilo que você vai encontrar sucesso, busca o sucesso em tal lugar e vai por aí afora, né? Eu me lembro de ter lido um desses livros e eu me lembro que para o sucesso ele dizia isso, que para a gente alcançar o sucesso a gente tinha que fazer pelo menos 3 coisinhas. Vou falar muito rápido a respeito delas. A primeira delas é que a gente tem que decidir, de todas as ideias que pululam na nossa mente, nesses momentos de decisão para o próximo ano, é que a gente tem que decidir, em primeiro lugar, aquilo que é importante. Simples, né? Não muito. Decida o que é importante. Sabe por quê que não é muito fácil fazer isso? Eu vi uma vez a história de uma família. Uma família que queria se mudar da cidade e ir para o campo. A cidade estava muito violenta, eles não estavam gostando de morar, para criar seus filhos numa região extremamente violenta, parecida um pouquinho com o Duque de Caxias, né? E com o Rio de Janeiro, de uma maneira geral, principalmente nos dias de hoje, que apesar das UPPs, o que está vendo mais é a violência, né? Na Barra da Tijuca, se andar com um relógio um pouquinho diferente, você está arriscado de encontrar com
2 motoqueiros que vão levar o seu relógio, não importa onde você estiver, e vai para fora. Mas essa família resolveu sair fora. Não aguento mais, vamos para o campo, que o campo é melhor. E foram, compraram um pedaço de terra, começaram a montar a sua fazenda. Só que um dia eles receberam alguns amigos, e um deles lhe perguntou: qual é o nome do seu rancho? E aquele senhor disse para ele: bom, eu queria chamar esse rancho de Rancho do Bill. Mas sabe o que aconteceu? A minha esposa queria chamar esse rancho de Linda, porque era o nome dela. Então, a gente ficou meio na dúvida. Mas aí veio meu filho, que também tem o meu nome, disse assim: não, o ideal é a gente chamar esse rancho de Júnior. Vamos chamar de Rancho Júnior. Mas aí a minha filha ficou com raiva. Disse: não, mas não pode ser nem o rancho do Bill, nem o rancho da Linda, nem muito menos o rancho do Júnior. Vai ter que ser o meu, Rancho Maria. Discutiram muito a respeito de qual é o nome que poderia se dar a esse rancho. E aquele pai então disse: então nós entramos num acordo e resolvemos colocar o nome de Rancho do Bill, da Linda, do Júnior e da Maria. Ah, legal. Chegaram a um acordo. Aí ele perguntou: e o gado? Como é que está o gado? Ah, o gado, nós tivemos um pequeno problema. Morreram todos. Porque na hora de marcar, eles não conseguiram. De marcar o gado, eles não conseguiram resistir ao tamanho da queimadura que teria que colocar para colocar o nome de todos eles. Qual é a tua prioridade? O que é importante para você? A gente tem que decidir sempre o que é importante para nós. O que é importante para você? A segunda coisa que eles dizem, principalmente os grandes autores da área de administração, é que você tem que sempre priorizar o seu tempo. Priorize o seu tempo. Primeiro, decida o que é mais importante. Depois você priorize o seu tempo. E muitos de nós somos, às vezes, como aquele proprietário de loja, aquele cara que conseguiu, depois de muito sacrifício, comprar sua lojinha. E ele fica o dia inteiro varrendo a loja, para deixar aquela loja limpinha. Ele está lá varrendo a loja. Só se esquece de abrir a porta da frente. Passa o seu tempo todo varrendo a loja e esquece de abrir a porta para que os seus fregueses possam nela adentrar e ele ter a sua loja com sucesso. Será que a gente também não é assim em relação ao nosso tempo? Priorize o seu tempo. E por último, aprenda a se motivar. Mas você mesmo se motivar, sabe por quê? Porque se você não se motivar, ninguém vai motivar você. Não acredite nessas fantasias que às vezes por aí aparecem, de que as pessoas irão motivá-lo a exercer alguma coisa. Não vão. Você tem que aprender a se motivar. Mas se tudo isso não der certo, e normalmente não dá, eu vou te dizer mais uma coisinha que você pode fazer para que você tenha sucesso no próximo ano. Uma coisa simples, e não é muito difícil. Sabe qual é? Deixa Deus iluminar a sua mente e principalmente o seu coração. Se priorizar o seu tempo, se decidir o que é importante, se aprender a se motivar não é suficiente, Deus sabe como fazer em você todas essas coisas, todas, sem exceção. Deus pode colocar em sua mente ideias que vão mudar a direção da sua vida. Não tenha dúvida disso. Ele já fez isso no passado. Marconi, que é o inventor do rádio, teve uma ideia genial. Bell teve outra ideia genial que transformou em realidade, descobriu o telefone. Sabe o que eles tinham em comum? Dependência total de Deus.
E se a gente for ver a história da humanidade, nós vamos perceber que a maioria desses grandes inventores, desses grandes nomes que nós conhecemos através da história, todos eles tinham algo em comum. Dependiam do seu Criador. Se nada der certo, se nenhuma regra der, deixe Deus iluminar a sua mente e principalmente o seu coração. O salmista escreveu os mandamentos, na nova versão, na NV1, os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Deus, o Criador por excelência, dá ideias criativas, ideias sensacionais a todas as pessoas e o tempo inteiro. Mas você precisa agir com base nelas. Do contrário, sem sombra de dúvida, ele vai dar essas ideias às outras pessoas. Deixa Deus iluminar a sua mente. Deixa Ele iluminar o seu coração. Davi, o rei Davi, o grande rei de Israel, talvez o maior rei que já existiu, passou por dificuldades, passou por provações, passou por tragédias enormes. Mas sabe o que ele fazia? Qual era a diferença dele? Se fortalecia no Senhor, seu Deus. Por isso foi chamado, apesar de todos os erros que havia cometido, de todas as ideias não realizadas, foi chamado amigo de Deus e se transformou num grande herói da fé. Decida o que é importante, sim. Priorize o seu tempo, sim. Aprenda a se motivar, sim. Mas, principalmente, deixe Deus iluminar a sua mente e, principalmente, o seu coração. Em vez de olhar para a sua situação atual e pensar, eu acho que minha vida não dá certo. Acho que minha vida nunca vai melhorar. Comece a orar e perguntar ao Senhor: Senhor, o que tu tens em mente para mim? O que tu planejaste para a minha vida? Que ideias que tu queres colocar no meu coração para que eu possa desenvolver e ser aquilo que tu queres? Não adianta a gente ficar chorando às vezes pelo leite derramado. E sim abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração e descobrir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Meu velho pai me dizia que as suas mãos alcançam aonde os seus olhos podem ver. Deixa Deus iluminar a tua vida. Deixa Deus iluminar a tua mente. Deixa Deus iluminar o teu coração. Ele dá, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Ele é o Deus do amor. E mesmo que você não ligue, Ele vai continuar te amando, porque Ele tem sempre o melhor para você. E sabe qual é o tipo de pessoa que Deus dá as grandes ideias? De novo o salmista. Para aqueles cujo prazer está na lei do Senhor. E nessa lei, ele medita dia e noite. E diz o texto: pois este será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que ele fizer prosperará. Deixa Deus iluminar a tua mente. Deixa Deus iluminar o teu coração. Você se dispõe? Tenha um grande Natal e um ano na presença da misericórdia e do amor de Deus. Muito obrigado.
Eu convido mais uma vez a Beatriz e a Fernanda, que estarão entoando o último cântico da noite. Cada sentimento de alegria e paz, de amor e de esperança que o Natal nos traz. É Deus que envolve a terra num clima especial, mandando a nós presentes de Natal. Vitrines enfeitadas, brinquedos pelo chão, a cidade iluminada nos tira a atenção do Deus que é a estrela, a verdadeira luz que brilha em nós apenas. Jesus é Natal, um feliz Natal, que o menino Deus seja adorado em toda a terra. Bom Natal, seja o seu e o meu. Aleluia, glória ao nosso Salvador nasceu. Vitrines enfeitadas, brinquedos pelo chão, a cidade iluminada nos tira a atenção do Deus que é a estrela, a verdadeira luz que brilha em nós apenas. Jesus é Natal, um feliz Natal, que o menino Deus seja adorado em toda a terra. Bom Natal, seja o seu e o meu. Aleluia, glória ao nosso Salvador nasceu. Ele veio para ser a luz das nações, e os povos despertarão ao soar o sino de Belém. De Belém é Natal, um feliz Natal. Pode ser com as palmas. Menino Deus seja adorado em toda a terra. Bom Natal, seja o seu e o meu. Aleluia, glória ao nosso Salvador nasceu. É Natal, um feliz Natal, que o menino Deus seja adorado em toda a terra. Bom Natal, seja o seu e o meu. Aleluia, glória ao nosso Salvador nasceu. Um Natal de luz. Obrigada. A nossa oração, o desejo do nosso coração é que permaneça em vós o sentimento que esteve em Cristo e que ele permaneça em nós. Como na bênção araônica que está aí no seu boletim. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Uma boa noite a todos e que o Espírito do Natal, o Espírito de Jesus, permaneça nos nossos corações. Amém.
Gente, é só para lembrar que a gente tinha uma campanha, né? Quem é o nosso Papai Noel. Acho que foi muita moleza, que acertou rápido o povo, eu não sei porquê. A culpa é do Wellington, com certeza, não foi não, né? Todo mundo descobriu o Wellington fácil, não foi não? Foi o óculos? Foi o óculos? Não foi. Mas a gente vai dificultar da próxima vez se a Renata descobrir uma coisa pior, né? Mais difícil para a gente fazer, né, Renata? Vamos pensar junto. Vamos imaginar já de agora. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, muitos participaram e a gente vai chamar os espertos que logo descobriram. E a mesma equipe, eu achei que foi muita, né? Não é, gente? Olha só, aí a gente... a premiação já está aqui. Eu vou querer ver cada cesta, ver o que tem dentro. A ideia era essa, eram 3 figuras emblemáticas. Hã? Só que... Olha a propina. As cestas foram pensadas como uma brincadeira, mas que também, claro, ajudam a garantir um Natal bem, bem feliz, distribuindo um pouco dessa cesta com a família e que o Senhor esteja lá junto com vocês, amém, né? Então, vou chamar os 3 ganhadores, Maurício, Alessandra e a Emília, todos da Propep. Eu não sei o que houve. Da próxima vez vai ter uma por equipe. Não sei como é que vão carregar. Porque tá pesada, olha, né? Se quiserem deixar o bacalhau, que o bacalhau tá pesado. Como é que vocês vão aguentar? Não, né? Olha, não vai aguentar, gente, é muito peso. Tem o bacalhau em cima. Ninguém vai esquecer, né? Tem uma alcinha. É difícil, hein? Ai, coitadinho de vocês, vamos lá. A equipe... Tudo bom, parabéns. Alessandra. Parabéns. Vamos carregar para casa? Tem que dar um jeito. A mãe vai gostar. A mãe vai gostar, eu não sei. Vai chegar. Aqui é o bacalhau. Isso. Ó, tem que botar o bacalhau na geladeira, hein? E de salgar, né? Até depois dá tempo. E a gente queria também aproveitar e agradecer as pessoas que participaram, sendo o Papai Noel, né? Sendo as pessoas que estavam, que se dispuseram, né? A não colocar a roupa, que foi fácil, mas a participar da brincadeira também. Então a gente chama o Wellington, um dos Papai Noéis. Obrigada por ter ajudado, aceito. Foi moleza, ele foi moleza, né? Obrigado aí por participar. Ela vai fazer a foto? Seu Pernambuco, por favor. Um dos nossos... né? Topou na hora, seu Pernambuco. Só uma lembrancinha. Não, e eu ganhei também, olha, mas não foi combinado, não. Eu ganhei. E somos lá todos. Olha lá. Isso. Vem pra cá, seu Pernambuco, do meu ladinho, vem. A gente só quer agradecer a participação de todos e amanhã tem sorteio a partir das 15. Primeiro a gente vai receber os nossos coral na Praça do Saber 4h30, porque tem sol, 4h30, o sol tá forte. A gente vai armar a tenda, vai estar todos os presentes, quem puder participar, assistir, para ver todo o desenvolvimento animado pelo Corona, não percam. Que amanhã tem mais, tem sorteio
dos brindes, às 4 horas, 4h30. É porque às 3 chega o coral e depois eles se apresentam nessa hora, porque está muito sol, muito calor. Então a gente tem que deixar passar um pouquinho para poder fazer a brincadeira do sorteio. Ela vai ser transmitida para todo mundo assistir dos seus respectivas unidades e tudo mais, e participarem também um pouco dessa brincadeira que faz parte da nossa atividade aqui do Natal. E na quarta tem panetone, não é isso? Chegou? Terça, quarta e quinta? Quarta, quinta e sexta. Vai ter o panetone, tá bom? Um abraço e obrigada por terem vindo.